3, 2, 1, metaneiro no ar! Olá, meus amigos! Vocês sabiam que o Fiat Uno foi baseado nas linhas do Panda italiano? Tudum. Se você quiser saber sobre o Panda, fique nesse vídeo até o final. Com certeza! Mesmo porque ano que vem ele vai ser lançado aqui no Brasil. Será que o Edgar vai ganhar um irmãozão? Que não é irmãozinho, né? É irmãozão. Irmãozão, é. A gente vai falar mais pra frente no vídeo sobre o carro que vai ser lançado aqui no Brasil também. A galera já sabe quem é Edgar, né? Senão vai achar que... Edgar é o nosso Fiat Uno. Exato, o nome do O carro. nome do nosso Fiat Uno é Edgar. O Panda foi desenhado por Giorgetto Giugiaro. O Panda tinha o objetivo de ser um carro barato e fácil de manter. E ele foi lançado com motor e câmbio do Fiat 127. Motor de 903 cilindradas, olha, ele tinha 903, ele não era nem 1.0, um carro 1.0 é 1000 cilindradas. Você reclama aí que seu carro 1.0 é ruim de subir ladeira, é fraco em ultrapassagem, esse aqui é ainda um pouco mais fraco. Ele rendia apenas 47 cavalos. Em 1978, a Fiat começa a fazer testes com esse carro. Tanto o pessoal da Fiat como as revendas da Fiat escolhem clientes para testar o novo Panda. Em 1979, no Salão do Automóvel de Genebra, na Suíça, é apresentado o Panda. Em fevereiro de 1980, na fábrica da Fiat em Torino, na Itália, saem os primeiros Fiat Panda da linha de montagem. Olha, Torino é como se fala em italiano, é Torino. Só que equivalente no português seria Turim, então seria a fábrica de Turim na Itália. Exatamente, é igual Milão e Milano, né? Milano é em italiano, Milão é em português. É só pra dizer porque às vezes, né? Ué, não é Torino, é Torinha. É, dá um certo bug aí. E ele sai com algumas inovações. Ele tinha 7 posições de regulagem nos assentos dianteiros. E o assento traseiro também era para ser rebatido para caber mais coisas no seu porta-malas. É uma coisa que é muito comum hoje em dia, mas não era comum nos carros antigos, isso de rebater o banco. O seu porta-malas ele tinha 280 litros. Só que se você rebatesse o banco, ele ficava com 1000 litros de capacidade, o porta-malas. Em setembro de 1982, o Panda passa a ter as 5 marchas. Ele antes só tinha 4 marchas, agora tem a 5ª marcha também. Em junho de 1983, Panda ele ganha motor transversal. Agora ele tem 965 cilindradas que rende 51 cavalos. E também é lançado uma versão do Panda que é uma versão 4x4 do Panda. E ele foi o primeiro carro a ter motor transversal e tração 4x4 do mundo. Tinha carros 4x4 já bem mais antigos que ele, mas eram motores longitudinais. Ele foi o primeiro com motor transversal. Em 1984, o Panda chega à sua marca de 1 milhão de carros produzidos. E também, esse ano, ele passa a ter 3 opções de revestimento de interiores. Tinha a versão L, que tinha o seu revestimento mais simples. Tinha a versão CL, que era uma versão intermediária. E tinha a versão S. A versão S, ela tinha os revestimentos mais tops. Era a linha 1 de revestimentos internos do Panda. Em janeiro de 1986, o Panda passa a ter o motor Fire. Isso mesmo, o motor Fire que foi lançado aqui em 2000 no Uno, ele passou a equipar o Panda em 86. Só que ele já existia há mais tempo. O Uno, quando foi lançado na Itália, ele já foi lançado com o motor Fire. Esse motor Fire, ele era 1.0, ele era 1000 cilindradas e ele rendia 52 cavalos. A diferença desse motor Fire antigo para os motores Fire quando foram lançados em 2000 aqui no Brasil era que ele ainda era carburado, ele ainda usava carburador, ele não era flex, ele usava apenas gasolina. Aliás, não existe carro flex na Itália. Carro flex é uma exclusividade do Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem muita variações de plantações de cana de açúcar.
E o etanol, ele é um derivado, é um combustível que é usado a cana-de-açúcar para fazer esse combustível. E não tem plantações de cana-de-açúcar no exterior com a abundância que nem tem aqui no Brasil. Então, o etanol é uma grande sacada aqui do Brasil para ter um combustível mais barato e mais limpo, coisa que não existe lá no exterior. Panda, ele ganha uma estilização. Ele fica com a grade agora parecido com a grade do Fiat Uno, e nesse ano é lançado Panda Van. Era um Panda hatch normal, só que ele era colocado atrás um extensor que fazia sua carroceria ficar maior, tipo uma perua. Atrás nesse extensor tinha portas, e quais as portas que é da nossa Fiorino, aquelas portas que abrem do lado. E no lugar das suas janelas laterais traseiras eram montadas umas tampas para você poder acessar o baú desse Panda Van. Era um Panda já montado mais para quem fazia entregas, carregava cargas com o Panda. Em 1991, o Panda recebe sua segunda reestilização. E nesse ano, o seu motor Fire ele passa a ter injeção eletrônica e passa a ter 1.108 cilindradas, que rende agora 56 cavalos. E esse ano de 1991, o Panda ele passa a ter catalisador. Porque o que está acontecendo? Já rolava rumores, na verdade a lei já estava ali em planejamento, ainda não tinha entrado em vigor, a lei que era o Euro 3, que regulamentava a emissão de gases poluentes dos carros. Então o único Panda que ainda não ganha catalisador é o Panda 4x4, que isso ocorre no ano seguinte, em 1992. O Panda 4x4 também recebe catalisador. Em 1995 entra em vigor a lei Euro 3. Então eles já foram adequando de 1991 até 1995 para poder se encaixar na lei. Em maio de 2003 é lançada a segunda geração do Panda na Itália e ganha nova frente, nova traseira, novo interior, o carro ele fica mais arredondado e seu banco traseiro ele passa a ser bipartido. Você pode agora só rebater parte do banco, pode ter mais um passageiro no banco de trás e ter mais espaço para o porta-malas, como também pode rebater o banco inteiro e abrir bastante espaço no porta-malas. E além do motor 1.100 cilindradas do Panda antigo, de 56 cavalos, ele passa a ter outros tipos de motores. Ele passa a ter motor de 1.2 cilindradas que rende 65 cavalos. Ele passa a ter motor de 1.4, 16 válvulas que rende 99 cavalos. E ele passa a ter um motor a diesel de 1.3 cilindradas que rende 75 cavalos para equipar o Panda. E a versão do Panda 4x4 também passa para a nova geração, só que ele recebe o nome agora de Cross Panda. Em 2005, aumenta a segurança do Panda, ele passa a ter freios ABS. E o Panda 4x4 passa a ser oferecido apenas com motor a diesel de 1.3 cilindradas. Quando esse novo Panda foi lançado, ele foi colocado, além de ser aquelas barrinhas que nem era no Panda antigo, foi colocado um emblema redondo azul, igual nos Fiat desse mesmo ano aqui no Brasil. Em 2007, esse emblema ele é substituído por um emblema vermelho, igual aconteceu aqui no Brasil também na Fiat, que também teve essa substituição do emblema azul para o emblema vermelho. Só que aqui no Brasil não era Panda que acontecia isso, era a Uno e Palio, né? Que eram os carros ali mais comuns da Fiat aqui no Brasil. Meus amigos, vocês sempre aqui e não se inscreve nesse canal, se inscreva nesse canal agora mesmo, você ganha muito se inscrevendo nesse canal, é de graça e não cai o dedo. Aliás, pode ser que caia o dedo se você não se inscrever aqui no canal. Em setembro de 2011, o Panda passa para a sua terceira geração. Olha, o Uno quadrado aqui no Brasil ele foi produzido até 2013. Porque em 2014 entrou a lei que proíbe carros populares, proíbe carros sem airbag no Brasil. Eles tinham que ter airbag, o airbag não era compatível com o Uno quadrado, então eles lançaram esse Uno 2014, esse Uno mais arredondado, ele é o mesmo carro do Panda que está sendo lançado em 2011 lá na Itália. Só que ele tem algumas diferenças. Primeira diferença, só a lanterna traseira, aqui no Brasil ela é diferente a lanterna traseira. E do Panda na Itália também, ele tem umas janelinhas atrás, do lado do porta-malas, coisa que no brasileiro, que era esse Panda, não tem. E além das motorizações, né? Aqui foi usado
os mesmos motores que já eram usados no Fiat Uno. E lá eram usados os mesmos motores que já eram usados no Panda, inclusive motor a diesel, que aqui no Brasil não podia. E esse ano na Itália passa a ter um imposto muito alto, uma carga tributária muito alta para a produção de carros na Itália. Então a Fiat abre uma fábrica na Polônia e o Panda passa a ser produzido na Polônia. Eles não fecham a fábrica na Itália, eles continuam com a fábrica na Itália, mas a maior parte dos carros são produzidos agora na Polônia. E o Panda antigo, ele continua sendo produzido na Itália. Na verdade, o que aconteceu? O Panda novo foi sendo produzido na fábrica da Polônia. E o Panda antigo ganhou o nome de Classic Panda. E nesse ano, o Panda 4x4 ainda é da geração antiga. Ele passa no ano seguinte para a nova geração, em 2012. E ele é apresentado no Salão de Automóvel de Paris. Em 2023, começa uma nova lei que entra em vigor em toda a Europa. Essa lei é chamada de Euro 5. E essa lei começa a limitar o espaço de carros a combustão. Certas áreas de alguns países, inclusive algumas cidades até inteiras, não é mais permitido a circulação de carros a combustão. Só pode carros híbridos ou carros 100% elétricos. E tem também um dia que eles chamam de sábado verde. Esse sábado só pode em toda a Europa andar de carro elétrico. E devido a isso o Panda teve que mudar sua motorização. E já que eles já estavam projetando um novo carro, eles esperaram para lançar um novo carro com a nova motorização. Esse carro ele foi lançado em 14 de julho de 2024 e ele foi chamado de Gran Panda. Esse Gran Panda é a quarta geração do Panda e agora ele é um SUV. Igual acontece aqui no Brasil, a preferência do público é comprar os SUVs, lá na Itália acontece a mesma coisa, lá na Europa. Então eles passam o Panda agora para uma carroceria SUV e ele passa a ter três tipos de motores. Um motor só a gasolina, que é um motor 1.2 turbo que rende 100 cavalos, e um que é híbrido. Ele tem um motor 1.2 turbo de 100 cavalos e ele tem também um motor elétrico, que esse é mais fraco, rende apenas 29 cavalos. Você pode andar com ele a gasolina ou pode andar com ele elétrico. E tem também um motor que ele é 100% elétrico. Esse motor 100% elétrico, ele rende 130 cavalos. E sua autonomia é muito boa, porque com 100% da bateria, a bateria toda carregada, ele roda até 320 km de distância. E a Fiat prevê lançar ano que vem, 2026, janeiro do ano que vem, 2026, esse novo Panda aqui no Brasil. Esse novo Panda vai se chamar Novo Uno, vai ganhar o nome de Uno. Igual aconteceu com o Panda Redondo, ganhou o nome de Uno aqui no Brasil, ele vai continuar com o nome Uno, porque o nome Uno vende bastante carro aqui no Brasil. E ele vai ter dois tipos de motorização. Ele não vai ter um motor 100% elétrico, ele vai ter um motor híbrido, que é o mesmo que vai ser da Europa, vai ser produzido aqui no carro do Brasil. E ele vai ter um outro motor, que é apenas de combustão, flex, que rende 99 cavalos na gasolina e 130 cavalos no álcool. E esse motor vai ser 1.0. Eles estão falando que esse novo Panda vai ser o carro mais barato no Brasil, eles vão tentar fazer um carro popular. Só que eu não acredito que o Brasil vai voltar a ter carros populares. Porque com essa lei de airbag, vão falar, mas essa lei do airbag aumenta a segurança. Essa lei do airbag ela é boa porque diminui as mortes por acidentes em rodovias. Mano, isso aí não interessa, porque o que acontece que eu tô falando aqui? Quando você coloca uma lei dessa, um carro com airbag, ele precisa de sensores de airbag, ele precisa de um painel que tenha a capacidade para esconder uma bolsa de airbag, além das novas tecnologias que vão surgindo. Hoje não existe um carro praticamente que não tenha ar-condicionado. Isso aí tem que estar tudo atrás do painel, inclusive as bolsas do airbag. Também tem o módulo de airbag, o volante é diferente, um volante com airbag. Isso aí encarece os carros. Tanto que muitas montadoras estão deixando de oferecer carros básicos a preços mais em conta, porque já que eles não conseguem alcançar um preço em conta, eles acabam só oferecendo carros mais completos hoje em dia por causa disso. Meus amigos, se você assistiu esse vídeo até aqui, claro que você gostou desse vídeo. O que você faz quando você assiste um vídeo desse até aqui? Senta o dedo no like, vai de voadora no like.
E se você não é inscrito nesse canal, meus amigos, eu te convido a se inscrever nesse canal. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, meus amigos.